Bom dia, alunos do sexto ano. Iniciamos hoje o terceiro volume do PET. E o terceiro volume do PET, ele começa da página 89 até a 90. Então, nossas tarefas vão começar do 89 até a 90. E ele vai trazer um tema super bacana que eu gosto muito, que é de ilustração e desenho. Vocês sabem qual é a diferença entre ilustração e desenho? A ilustração, ela é figurativa, assim como o desenho também é figurativo. Só que a ilustração, ela é figurativa e ela é explicativa. Ela tem um caráter de explicar a nós a continuidade de um texto. Ela pode ser abstrata ou não, mas ela tem a necessidade de explicar para nós a continuação de um texto. Vocês já devem ter lido alguns livros que venham as ilustrações, né? Aquelas ilustrações que estão ali dentro daquele livro, elas não são meramente uma ilustração só para deixar o texto mais bonito. Ela está ali justamente para completar e dar ideia à sua imaginação do que aquele texto, da história que aquele texto está narrando. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Eu tenho um livro aqui na minha mão para mostrar o que é uma ilustração e o porquê a necessidade dessa ilustração, ele chama Fazendo as Malas. Então, se ele chama Fazendo as Malas, automaticamente a gente pensa que esse livro é um livro voltado para viagens, não é? Ela tem uma malinha pronta e tudo mais. E dentro dele a gente pode encontrar várias imagens, né, desenhadas. Com certeza que o texto deve estar falando alguma coisa, e aí vem um desenho aqui do lado, vocês podem estar vendo, é de uma cafeteria. Então, o livro, ele tem essa importância em mostrar para nós as imagens daquilo que está escrito, né? Aqui, com certeza, está narrando, essa parte do livro deve estar narrando alguma história sobre alguma cidade, enfim, sobre Paris, na verdade, porque aqui em cima está escrito Paris. E aí vem todo o desenho, completando os carros, as ruas, enfim. Essa é a importância da ilustração. Ao contrário do desenho, que ele é totalmente descompromissado. O desenho ele não tem o compromisso de nos informar nada. Ele é apenas uma coisa bonita. Eu vou achar um desenho para vocês. A gente pode ter um desenho. Esse desenho é um desenho que eu fiz há muito tempo atrás. E ele não tem a necessidade de informar. É apenas um desenho. Você vai, faz o desenho e ele tá ali. É um trabalho, ele é figurativo, mas ele não está explicando nada e ele também não está informando nada, tá bom? E junto com esse trabalho vem um texto dos Saltimbancos, que é uma peça de teatro de 1977, traduzida no Brasil pelo Chico Buarque de Holanda. Ele traduziu a peça e musicou o texto. Ele conta a história do cachorro, do gato, da galinha e do burro, que são 4 elementos, são 4 animais que resolvem simplesmente brigar com seus patrões e saírem de casa e terem uma vida independente. O burro já estava cansado de carregar muito peso, a galinha já estava velha, não botava mais ovo, o cachorro já estava velho, não conseguia mais vigiar a casa, e a gata, por sua vez, não queria mais ser uma gata de luxo e de companhia. Então, no texto vocês vão ver que o Ziraldo faz os desenhos dos Saltimbancos, e ele conta essa história maravilhosa e rica, né, que é uma história super interessante desses animais que resolvem tomar sua vida e serem livres dos seus patrões. Então, no texto, lá no trabalhinho de vocês, lá embaixo, vai vir as perguntas. Você conhece livros que são ilustrados? Quais são? Se você já leu algum livro, qual o livro que você já leu que tenha desenhos, que tenha essa ilustração? Então, escreve lá e põe lá o nome dos seus livros.
Explique com suas palavras o que é ilustração. Então, nós já falamos lá no comecinho o que é uma ilustração, né? Qual que é a prioridade da ilustração? O que é ilustração? Qual é a diferença entre ilustração e desenho? Mostrei há pouco mais. A importância da ilustração, qual é a diferença dela? E o desenho, não é? Vamos lá de novo, né? Aqui nós temos uma ilustração de um livro e aqui nós temos um desenho. Qual é a importância de um e de outro? Qual a diferença de um e de outro? Bom, após a leitura do texto sobre os saltimbancos, observar as ilustrações e escreva com suas palavras a importância da ilustração na obra da literatura. Qual é a importância que se tem de uma ilustração na obra literária? Não é? Qual é essa importância? Então, nós temos que saber qual a importância que se tem da ilustração numa obra literária. E por último, tendo como exemplo essa obra que vocês vão ler, Os Saltimbancos, ilustrada por Ziraldo. Vocês lembram quem é Ziraldo? Acho que vocês já devem ter lido Ziraldo. Ziraldo é o que fez o Menino Maluquinho. É o que fez o desenho do Menino Maluquinho, que tem uma panela na cabeça, tá? Ele que fez a ilustração dos Saltimbancos. Crie um texto pequeno, um pequenininho texto, usando a sua imaginação e faça uma linda ilustração no seu caderno. Então vocês vão escrever um texto pequenininho, não é grande, um texto pequeno, não é? E vão ilustrar esse texto. Então vocês vão fazer um texto, escrever um texto pequeno, estou tentando achar um textinho aqui, mas não vou conseguir. Mas tipo assim, vão escrever um texto e fazer a ilustração do lado, tá bom? Isso no seu caderno de desenho. Um bom dia, uma boa semana e eu espero o trabalho de todos vocês. Agradeço.